E vem conferir a crítica do filme Um Lugar Silencioso, dia 1. E em 2018 chegava nos cinemas um filme chamado Um Lugar Silencioso, que vinha com um conceito muito interessante, que seria o conceito de e se num universo começasse a invadir alienígenas e a partir daí você não pudesse fazer nenhum som. O mínimo som que você faz vai atrair esse alienígena e ele vai acabar te destruindo. E não tem nenhuma força aparentemente naquele mundo que pode parar eles. Esse é um conceito muito interessante e inclusive muito reflexivo, que faz você, como público, perceber o quanto de barulho a gente faz, mesmo sem a gente perceber. Tudo que a gente rela, tudo que a gente encosta e até pequenos movimentos acabam fazendo grandes barulhos, ou até pequenos. Imagina você viver num universo onde você não pode fazer nenhum deles. Esse é um conceito muito bom, muito interessante e que foi muito bem trabalhado e executado pelo John Krasinski na direção do primeiro filme, trazendo um filme excelente, um filme fantástico e que volta e meia eu gosto de rever. Aí em 2020 eles vieram com uma continuação, chamado Um Lugar Silencioso Parte 2, que vinha com o conceito de continuar a história, porque apesar do filme começar mostrando como foi o dia 1 daquele casal, o foco é continuar a história. E aí, já que eles vão continuar a história, eles vêm com uma nova ideia. E se a gente não focasse no monstro? O segundo filme é igual ao primeiro, diferente do primeiro, ele tem muito mais ação, ele é focado muito mais na ação, mas ele é focado numa ideia que é presente em todos os universos que passam em pós-apocalíptico, com invasão alienígena ou até com zumbi. Desde que o George R. Romero criou os zumbis a partir de A Noite dos Mortos-Vivos, que seria o conceito de e se os zumbis, monstros, ou nesse caso aliens, não fossem o único problema desse mundo? E se os humanos também fossem o problema? E a partir daí, Um Lugar Silencioso Parte 2, que poderia ser só uma continuação caça-níquel de um filme de baixo orçamento, na verdade, se tornou um filme muito bom também, bem inferior ao primeiro, mas um filme muito bom, porque eles pegam um conceito de não são só os alienígenas que são problemas desse mundo, os humanos que sobraram também acabam se tornando um problema, porque se não existe leis no mundo, a sociedade acaba também não existindo. E aí com isso, eles falaram, vamos fazer mais um filme, que é a crítica desse vídeo, chamado Um Lugar Silencioso Dia 1, porque eles pensaram, e se a gente pegasse um filme inteiro e passasse no primeiro dia, naquele dia onde tudo começou a dar errado, algo que eles não tinham explorado muito bem ainda nos outros filmes. Isso já é um conceito muito interessante. E o lugar que eles escolheram para passar o filme e também a atriz principal é uma escolha mais acertada ainda. Porque, para quem não sabe, o filme escolheu a Lupita Nyong'o para ser a protagonista. E ela é uma excelente atriz, em todos os quesitos, em gêneros diferentes, inclusive. E ela consegue mandar muito bem, porque ela é uma atriz muito expressiva e de uma qualidade muito alta. Então eu pensei, ela é perfeita para esse universo, porque ela já provou na sua carreira várias vezes o quanto ela é expressiva. E nesse tipo de filme, onde a voz não vai ser importante, então vai ser importante, mas muito menos, mas os gestos, as expressões faciais, ela é a atriz ideal. E ela acaba mostrando isso no filme. Mas ela já foi uma escolha acertada. E a segunda escolha acertada foi o filme se passar em Nova York. Porque, pra quem não sabe, Nova York é conhecida como a cidade que não dorme. E assim como mostra na primeira cena do filme, Nova York é uma cidade que tem tanto barulho que ela equivale a uma pessoa gritando sem parar o tempo todo. Então imagina você pegar essa cidade, onde ela não dorme, onde existem barulhos sem parar, ser uma cidade que ela tem que ter um completo silêncio. A base desse filme, a ideia desse filme, tudo que envolve ele é muito interessante e que pode ser muito enriquecedor para o universo de Um Lugar Silencioso. Mas aquela ideia, a base é muito boa, a execução eu acho que não foi tão boa assim. Eu acho que o filme começa muito bem, ele trabalha muito bem no começo do filme, mas depois de uma cena onde aparece o Eric, do Eric pra frente, o filme acaba se degringolando e acaba se perdendo pra mim. Não é um filme ruim, mas eu achei ele da média pra baixo. Porque o filme ele começa realmente apresentando a personagem da Lupita Nyong'o, apresentando muito bem o problema que ela tem, que seria ela é uma mulher que está com câncer. A partir daí, ela consegue ir apresentando muito bem um lugar que ela está isolado, porque elas vivem num lugar um pouco mais isolado de Nova York, então mostra o silêncio daquele lugar, até quando eles chegam em Nova York. Quando eles chegam em Nova York, o filme começa a apresentar muito bem uma característica interessante desse universo, que seria a sua trilha sonora, porque eles conseguem criar uma boa ambientação daquele barulho total de Nova York, onde nunca para. E as caixas de som do cinema estavam funcionando muito bem para isso. Cada hora você ouve um barulho no
lugar é a famosa mixagem de som. E a partir daí, isso funciona muito bem. Isso traz muito bem a ambientação. Até porque você sabe que depois de alguns minutos, quando os aliens aparecer, não vai ter mais som. Então é pra você sentir isso. E no começo do filme mostra muito bem a sequência inicial de quando os aliens entram. É muito legal. Gosto muito de como usam a fumaça e o barulho das pessoas que estão desesperadas com os aliens matando ela. Escondem os aliens. Isso também é interessante. Eu também gosto como eles mostram que tem muitos aliens. Isso também cresce, aumenta muito a sensação de perigo que você tem no filme. A introdução de um gato no filme também é muito boa, porque ele é o único animal que tem no filme e você sabe que animais podem fazer mais barulho. E a gente, como humanos, como pessoas, a gente gosta muito de animais. Então, só de aparecer o gato, a gente já torce para ele sobreviver. E nesse ponto, a gente vai conhecendo um pouco mais daqueles personagens, vai conhecendo um pouco mais da dinâmica que vai tendo naquele filme, e a partir daí a gente vê quantos monstros existem, e nessa parte o filme estava apresentando bem, estava trabalhando bem, e aí a Lupita Nyong'o resolve sair para Nova York. Nessa primeira parte, que ela começa a tentar descobrir um pouco aquilo, eu ainda estava achando interessante. Quando a polícia avisa que todo mundo tem que ir para o norte, e eu não vou falar muita parte aqui, que aí vira spoiler, e todo mundo começa aí, acaba tendo uma grande colisão, e a Lupita Nyong'o acaba encontrando o personagem do Joseph King, que é o cara que faz o Eric. E a partir daí o filme degringola de vez. E por que eu falo isso? Porque a partir daí o filme mostra o que ele queria ser e o que ele não queria ser. O que o filme queria ser? Ele queria ser uma aventura entre a personagem da Lupita Nyong'o, do Joseph King e do gato até chegar no final do filme, até encontrarem a pizza que ela queria ver. E o que o filme não queria ser? Ele não queria ser uma expansão de mundo para um lugar silencioso. Então a partir daí você tem dois grandes atores que estão fazendo ótimas atuações aqui. Pelo menos estão muito bem. Mas o ponto principal do filme, que seria explorar Nova York, explorar os monstros, usar a cidade como um mecanismo novo para essa franquia, acaba sendo jogado de lado e acaba virando um grande desperdício por uma história que não é tão empolgante assim. A ideia deles saírem de um ponto de Nova York e irem até o outro para poder comer sua pizza porque ela está morrendo, não é um conceito tão interessante assim. A discussão que eles fazem no meio do caminho, por ter ótimos atores, melhora isso, mas não é a coisa mais interessante do mundo. De novo, você está em Nova York e a premissa básica era super legal de uma cidade que nunca dorme, com tantos monstros, com tantos barulhos, é praticamente jogado fora. Porque o que deveria acontecer? O diretor e o roteirista deveriam transformar Nova York numa um personagem do filme. Cada lugar, cada curva, cada lugar da cidade deveria ser usado muito bem. E a trilha sonora deveria ser usada para isso também. E eles não conseguem fazer, porque eles optam por fazer o filme inteiro em lugares fechados. Toda hora que eles andam em Nova York, eles andam 2 quadras e já entram dentro de um apartamento ou entram dentro de um prédio comercial. E a partir daí você perde toda aquela alma e todo aquele brilho que Nova York tinha para trazer algo diferente para a franquia. Em lugares fechados que inclusive acaba fazendo com que os personagens do filme, a dupla principal, seja considerada até um pouco burra nas decisões que eles tomam. Tem muita decisão que eles tomam que é muito questionável nesse filme, e isso acaba incomodando. Para quem gosta de Nova York vai ver vários pontos turísticos destruídos pelo menos, mas quando você pensa no filme, esse é o primeiro ponto. Eles não conseguem trabalhar o elemento diferencial do filme, que seria a sua cidade. Então isso já perde muitos pontos. Inclusive, a qualidade da trilha sonora cai muito aqui. Porque é o que eu falei, o que eles deveriam trabalhar? O começo do filme, eles trabalham perfeitamente todos os barulhos que você ouve em Nova York. De um telefone tocando ao fundo, a um grito, a um animal no fundo, a um carro buzinando. Tudo isso é muito bem trabalhado. Então quando você termina esse barulho, o que você espera ouvir? Um total silêncio. A trilha sonora deveria trabalhar melhor o silêncio do filme para fazer com que tudo funcione muito bem. Mas eles largam isso de lado porque o diretor tem medo que o silêncio não venha do filme totalmente e ele quer trazer emoção. Então toda hora ele abusa e muito do barulho da trilha sonora realmente com instrumentos que a incidental, que a partir daí você perde um pouco de um outro característica que você tinha, que seria um pouco da ambientação de Nova York. Então esse é o primeiro ponto que eles se perdem. O outro ponto seria os próprios alienígenas. Porque é o seguinte, diferente do primeiro e do segundo filme, aqui é o lugar para você explorar os alienígenas. É para você, já que é o dia 1, mostrar como eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo, quem eram aqueles alienígenas, já que tá todo mundo ali, mostrar a diferença de um pro outro. E é outro desperdício. Os aliens realmente aparecem no filme e eles conseguem criar, até o diretor, algumas boas sequências de ação envolvendo aqueles aliens, deles fugindo e criando um terror. Lembrando grandes filmes de aliens que realmente perseguem pessoas. Mas quando você pensa num todo, existia muito potencial de você explorar um pouco mais os aliens.
Como por exemplo, existe um alien gigantesco. Aquele alien gigantesco poderia realmente ser um ponto a mais pra gente conhecer um pouco mais sobre eles, mas não é isso que acontece. A única coisa que a gente aprende a mais nesse filme é que os aliens ali também têm medo de água. Além de água, eles também têm o negócio do som que a gente já conhecia desde o primeiro filme. Ou seja, o filme, ele não trabalha tão bem os alienígenas como poderia ser. Então todo esse potencial que o filme tinha de trazer um novo olhar para um lugar silencioso não funciona, porque tudo isso é jogado de lado, porque, de novo, o diretor não queria trabalhar isso. Ele não queria trabalhar os aliens, o universo de um lugar silencioso, Nova York. O que ele queria era trabalhar a história pessoal dos dois personagens principais. E a partir daí, vira essa aventura de pessoas saindo de um ponto a outra cidade para comer pizza. E aí tem várias, como eu falei, escolhas duvidosas de roteiro, envolvendo, por exemplo, o próprio eles ir pra pizza, alguns lugares da cidade que eles resolvem ir, como o metrô, que é uma escolha completamente questionável e que não faz sentido eles tentarem ir por ali. Então a partir daí, o filme acaba caindo muito de qualidade. O filme começa muito bem, praticamente um 10 de 10. A sua metade, ele já se perde muito e cai muito de qualidade. O final não é um final ruim como um todo, mas ele é aquele final que também não te empolga tanto porque a história não te cativou. Os personagens não te cativaram tanto. O que te cativou foram os personagens, os atores que vivem aqueles personagens, que são muito bons, e o gato. Um ponto principal que esse filme acertou muito foi na escolha do gato ali, porque o gato no filme, ele acaba fazendo com que você o tempo inteiro não perca o carinho daqueles personagens. Talvez se não tivesse o gato, em algum momento eu ia pensar, já não me importa mais se esses personagens estão vivos ou não. O que me importa agora é só que o filme acabe. Com o gato, ele acaba criando um vínculo muito forte com o público. E você toda hora pensa, o gato não pode morrer, o gato não pode morrer. Então a partir daí, você como público, cria ainda um vínculo forte. É o que eu falei, não é um filme terrível, ele tem boas sequências de susto, boas sequências de direção mesmo, mas quando eu penso no potencial que o filme tinha, ele é um potencial completamente desperdiçado, porque os personagens não são os mais interessantes do mundo, inclusive é um desperdício de personagem, é um desperdício de atuação, porque tem atores muito bons, e até de um universo rico. No fim, não é um filme ruim, mas ele com certeza poderia ser melhor do que ele foi. Concluindo, Um Lugar Silencioso Dia 1 começa muito bem, na sua metade ele cai bastante de qualidade e o final é um final meio agridoce que não vai nem fazer você odiar nem amar o filme. Ah, e ainda por cima, pra quem não reparou, o filme tem uma ligação de todo o universo. Esse primeiro filme, o Dia 1, conversa muito com o segundo filme que tem um personagem que aparece e que envolve os dois universos. Mas esse é outro ponto, o filme até se preocupa em ligar os filmes, mas não liga no seu principal, que é expandir o universo, explorar o que pode explorar. Pra mim, esse filme não é o terrível, mas ele é um grande potencial desperdiçado. É o pior dos três até agora, mas ele é um potencial desperdiçado pelo que ele poderia entregar e também pelos atores que estão envolvidos e por uma história que realmente não empolga tanto. E por isso que eu fecho o filme Um Lugar Silencioso Dia 1 com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Um Lugar Silencioso Dia 1? Qual é o seu filme preferido dos três até agora? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.